bem-estar animal, ele não se desconecta mais da área de produção, né. A gente já sabe que quando um time de campo, ele cumpre procedimentos, não tem como nosso resultado ser diferente do ótimo, né. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso SuinoCast. O meu nome é Guilherme Brandes, sou o host do programa. E esse que é um programa dinâmico, um programa democrático, aberto e leve também, e feito por uma gama de profissionais, para uma gama de profissionais da suinocultura também. Eu sempre lembro que os nossos consumidores e os nossos fornecedores do programa são pessoas que trabalham na área, né? É o pessoal da academia, são os futuros veterinários, os futuros agrônomos, biólogos, técnicos, veterinários que vão trabalhar na área, professores, os produtores, futuros produtores, filhos de quem está na produção, e importantíssimo, consumidores, e eu sempre chamo a atenção dos nossos não consumidores. Então, um programa para todos que tem uma ligação com a suinocultura. E hoje temos uma convidada bastante especial, a Gisela Della Ricci, uma ex-colega minha de profissão. A Gisela, que é zootecnista pela Unesp, em Botucatu, mestre, doutora e pós-doutora também pela USP, e tem o seu direcionamento aí como especialidade de bem-estar animal, e atualmente ela trabalha na iniciativa privada nas áreas de saúde e de bem-estar animal. Gisela, uma introdução que eu chamo sempre de uma introdução fria, uma leitura de... E eu gostaria que tu se apresentasse. Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda, Gisela, e fica à vontade. Eu gostaria que tu se apresentasse que é a Gisela, pela própria Gisela, o que fez chegar até aqui como profissional, e para que a gente possa discorrer aí sobre o nosso trabalho. Claro, boa tarde, tudo bem? Muito bom estar aqui com você primeiro, né, a gente vai realizando sonhos ao longo do tempo, então é muito bom estar aqui com um profissional tão grande quanto você, né, Guilherme. Fiquei muito feliz pelo convite, quando o Sérgio entrou em contato comigo, outro grande profissional, né, que eu também conheço bem. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou paulista, né, sou do interior de São Paulo, todo mundo fala do sotaque, né, que não tem como não saber que eu sou do interior de São Paulo. Como você disse, então, eu sou zootecnista, desde o comecinho da graduação, então eu comecei com a publicação de alguns trabalhos, então eu tive muita sorte desde o começo, ter professores que me orientaram, né, de uma forma muito positiva, e entre uma das espécies que eu consegui fazer uma iniciação, eu fiz com 5 espécies, a última, né, que eu me apaixonei foram os suínos, então eu fiz alguns trabalhos de bioclimatologia, também alguns trabalhos de nutrição, né, e os meus professores foram pessoas incríveis, né, até posso citar aqui o professor Dirley, né, o professor Sartori, então foram professores que trouxeram essa paixão que eles tinham para mim. E aí, no meu estágio curricular, então, eu fui para a Embrapa, onde eu fiquei com o Osmar Dalla Costa, que é uma baita referência, né, em bem-estar animal. E aí, né, a gente fez o mestrado, foram muitos desafios dentro desse mestrado, né, onde ele foi meu co-orientador, porque eu fiz na USP. E aí meu professor Messias, né, também era uma excelente pessoa, também outro apaixonado por suinocultura. Então, a suinocultura sempre esteve aí, me acompanhando, e as pessoas, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar foram grandes referências, assim. E aí no doutorado também, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Tito, e a professora Cristiane Tito também, professora Késia da Exalc, que eram outras pessoas apaixonadas tanto por bem-estar animal quanto por suinocultura. E aí, então, eu consegui cursar, né, todo esse caminho acadêmico, até hoje, então, né, fiz até o pós-doc. Ano que vem a gente tem a pretensão de continuar com esses estudos. Então, a suinocultura, ela começou lá em 2010 e até hoje, então eu continuo tanto fazendo pesquisa
quando trabalhando, né, em empresas voltadas aí à alimentação de pessoas com o bem-estar animal, né? Eu já trabalhei no Minerva Foods com bovinos um ano, depois na BRF junto com você um tempinho, né? Bem menor que o seu. E hoje eu estou aqui na PIF-PAF, então trabalhando com suínos e aves, né? Na mesma função que eu tinha anteriormente na BRF, a gente executa aqui na PIF-PAF. Então, os suínos, eles vêm já há alguns anos, né, me acompanhando, e é isso, assim, então eu tive boas oportunidades, né, tanto de profissionais quanto de empresas, né, de fazer o que a gente realmente gosta. Alga Prime DHA da Corbion. O ômega 3 DHA à base de algas para a nutrição de suínos em todas as fases de crescimento. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas altamente concentrada é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Já tem algum material aqui para a gente conversar. E o primeiro, dentro dessa tua apresentação, Gisele, tu fala dessa tua multi-área aí de Minerva, que pega bovinos, e essa questão de suínos e aves, né? E a tua atuação, a tua atuação atual, né? Vamos dizer assim. Explica um pouco qual que é essa atuação dentro da área de produção que a gente tem dentro dos 90% aí da suinocultura brasileira que está na mão ou de integração ou das cooperativas, que tem uma estrutura técnica. Normalmente tem o pessoal responsável pela reprodução, tem o pessoal responsável pela terminação, os sanitaristas como cargos mais ou menos padrões ou informais ou pessoas responsáveis, né? Qual que é esse cargo específico que existe dentro das empresas, o que faz, né? E se tu puder nos orientar para quem está, eu não imaginava, eu estou estudando veterinário, estou estudando dentro dessa área e acho que é ou zootecnia ou outro curso das áreas biológicas. Para mim interessou o que é essa função especificamente. Claro. Eu sempre digo que eu tive, né, muitas oportunidades boas, fui uma pessoa muito sortuda, porque os laboratórios que eu tive a oportunidade de frequentar, eles eram multidisciplinares, assim. Então, o meu laboratório que eu frequentei, né, na USP em Pirassununga, da professora Cristiane Tito, ele tinha ovinos, bovinos, e aí ela tinha também trabalhos com suínos, né, e aí então a gente fazia de tudo um pouco. Então, a gente tinha amigos, né, colegas de contemporâneos de fases que eles estudavam, então, os bovinos de corte, e a gente tinha acesso a muita informação, né? E aí, ao longo desse período também, eu fiz um trabalho ligado a uma orientação técnica também para produtores. Foram muitos anos, acho que uns 7 anos, escrevendo para uma revista técnica, e esse conhecimento, assim, me deixou segura para que a minha primeira oportunidade fosse o Minerva, né, onde eram bovinos. Então, ele foi minha primeira experiência de trabalho, né? Eu saí do doutorado e tive essa oportunidade de ir para lá, trabalhando na garantia da qualidade, que é uma área de monitoramento, né? A gente posso até falar um pouquinho mais, porque hoje eu sou da área corporativa de garantia da qualidade. Então, foi uma fase que eu acho essencial para um profissional. Então, hoje eu vejo a importância que foi eu estar, né, lá na fábrica mesmo, onde os animais são abatidos, para poder ter essa primeira experiência. Então, às vezes eu encontro pessoas, né, profissionais que me pedem, tem uma vaga, que estão procurando uma vaga diretamente na área corporativa. E eu sempre indico para essas pessoas, mesmo com o título de doutor, né, que a gente sabe quanto valor isso tem, que elas tenham essa experiência primária de estarem onde os animais são abatidos, né, e onde esses profissionais atuam para a gente poder entender, né, o que é o abate de um animal e o quanto de processo tem dentro até o abate do animal, o que tem dentro desses processos. Então eu tive essa primeira oportunidade, eu fui confiante, pensando
nessa vivência muito boa que eu tive, né, nesse laboratório, no lab lá da USP, e foi uma experiência muito positiva, né, e eu fiquei lá esse tempo, e depois eu tive então as oportunidades corporativas, né, que eu venho da primeira e agora na segunda oportunidade. E assim, o profissional de bem-estar animal, então existem vários níveis, né, dentro da carreira. Conheço analistas júniores, plenos, especialistas, até coordenadores e gerência, né, que é o que a gente já tem. Então, acho que o profissional de bem-estar animal, ele pode ser agrônomo, ele pode ser veterinário, né, ele pode ser zootecnista, e a gente percebe que com as legislações, né, que a gente tem no Brasil hoje, a a o número de profissionais aumentou muito, né, então quando eu comecei a estudar bem-estar animal, acho que ele era um sonho, e alguns profissionais olhavam, criticavam muito a gente, né, por a gente estar seguindo nesse caminho. Já recebi algumas críticas por isso, e aí eu vejo hoje o quanto que o profissional de bem-estar animal cresceu. Então hoje eu tenho uma interface muito grande com todos esses caminhos que essas pessoas que você disse, né, o sanitarista. Então hoje eu atuo dentro da área de operações, que a gente chama, que tem uma interface, então, campo e frigorífico, tanto de suínos quanto aves, e eu fico dentro da garantia da qualidade, né, que é a área que monitora, né, que registra e cobra diretamente para que essas ações sejam realmente efetivas, procedimentos sejam realizados, né. Então eu vejo muito essa evolução do profissional de bem-estar animal, vejo as pessoas, né, do mundo acadêmico se interessando por essas vagas, e aumentando a facilidade das empresas também ter um time, né, direcionado a bem-estar animal. Então, acho que a interface de todos os profissionais, né, então quando a gente pensa na gerência, é muito importante que os nossos líderes apoiam, né, abracem a ideia do bem-estar animal, para que a gente consiga avançar. Então, a gente sempre diz aqui na empresa que a bem-estar animal, ele não se desconecta mais da área de produção, né, a gente já sabe que quando um time de campo, ele cumpre procedimentos, não tem como nosso resultado ser diferente do ótimo, né. Então acho que essa é a evolução do profissional de bem-estar animal que eu estou acompanhando aí, acho que nos últimos 10 anos, e é muito bonito de ver, né, como cresceu essa área dentro da produção. Deixa eu pegar o gancho aqui do começo pelo fim, né? Que é a indústria como produto final. A gente tem insistido muito em algumas discussões, né, qual que é o produto da suinocultura, e por a gente trabalhar segmentado, né, seja lá em granjas em múltiplos sítios, muitas vezes as pessoas, não, o meu negócio na reprodução é produzir leitão, o meu eu sou do crechário, entregar um leitão bem, sanitariamente bem, no peso e idade, tá bom. Na terminação, que dê conversão. Estou jogando aqui alguns indicadores macro aí, né? Mas o produto final é o prato, né? É o prato servido com qualidade. E dentro dessa tua abordagem de garantia de qualidade, focando e direcionando a nossa conversa aqui para o bem-estar, e dentro da tua fala também dos indicadores, da gestão, dessa tua correlação, relação com as demais áreas, né? Quais são os indicadores macro ou quais são os grandes indicadores que tu leva em conta e essa tua frase também que da produção ser ótima, né? Na verdade, a gente está num pacote de produção e produtividade, né? E importante também falar de não só do produto final, mas muitas vezes a gente começa a discutir bem-estar animal e fala, não, eu tenho baia coletiva, eu estou me adaptando à baia coletiva. Muito mais que estrutura, ou tanto quanto estrutura, é a questão da atitude, né? Então eu gostaria que tu falasse alguma coisa desses indicadores, desses controles ou dos macrocontroles, frequência, como que isso se dá na prática, né, da operação. Quando a gente fala em bem-estar animal, acho que o primeiro ponto que eu penso que eu consigo imaginar é a cultura da empresa, né.
Eu acho que quando a gente muda a cultura das pessoas e elas começam a entender o que é bem-estar animal, a gente começa a fazer a diferença, né. Então, eu vejo isso, assim, muito claramente, a diferença, né, de um produtor que entendeu o que que é bem-estar animal e que ele faz bem-estar animal todos os dias, e aquele profissional que ele ainda, não sabe a diferença, né, ele não sabe ou ele não entende que não é uma perda de tempo, né. Então, vou dar um exemplo do enriquecimento ambiental, né. Então, eu tenho exemplos aqui de produtores que tiveram início de um problema de canibalismo, e aí a gente orientou ele com enriquecimento ambiental e ele conseguiu, e ele veio dizer: "Nossa, não acredito que era tão simples", né. Então, antes de eu estar aqui na empresa, eu não tinha entendido que era tão simples. Então, quando as pessoas entendem, né, que o que é bem-estar animal? Será que bem-estar animal é só uma frescura ou será que é um ganho, né, no final do meu lote? Eu acho que aí a gente começa a mudar. Então, eu acho que a mudança de cultura é o primeiro ponto, né, a gente tem que mostrar para as pessoas que bem-estar animal hoje não é simplesmente, né, a gente ter dó dos animais e sim, né, compreender que a gente precisa atender os princípios básicos, né, desses animais para a gente ter o resultado que a gente quer, né. E tem um outro ponto, pensando nos indicadores, né, a gente constrói metas, baseadas nas legislações, que eu acho que é um dos pontos eu sempre digo, né, que a legislação ela foi uma evolução, e a gente tem que aproveitar essas evoluções, né, que a gente tem no nosso país. Então acho que o primeiro indicador que a gente tem que levar em consideração é o tempo de jejum. Então a gente tem aí o tempo de jejum para aves e suínos, hoje está muito descrito, foi muito discutido. Então hoje a gente trabalha, nas empresas no geral, né, de produção aí de suínos. Acho que o tempo de jejum é o ponto que pega demais nos nossos monitoramentos. E o tempo de jejum ele envolve muita coisa e muita gente, né, então ele envolve corte de ração na granja, dieta hídrica, tempo de carregamento. Então, quais são as pessoas que estão carregando os nossos animais, né? Então, o CIF, por exemplo, das nossas unidades, né, eles exigem aí, todo o controle, mesmo que a legislação seja a partir da saída, né, do final do carregamento. Então, acho que o desafio, do tempo de jejum, ele é bem grande, pensando nos indicadores, né? Outro indicador, então, tempo de descanso, que também vem aí da portaria 365. A gente tem dentro dos pensando, né, chegada ali no frigorífico, rampa de desembarque, a gente também tem, outros como, manejo dos animais dentro das pocilgas, né, e no direcionamento desses animais à insensibilização, a gente tem monitoramentos também ligados à insensibilização e a corte, né, o tamanho do corte dos suínos no momento do abate. Então acho que hoje a gente tem alguns indicadores ligados à suinocultura, que eles avançaram muito na forma como a gente avalia, né, nos nossos programas de autocontrole. Então acho que o programa de autocontrole está muito diferente desde quando eu comecei, por exemplo. Então a gente vê uma evolução muito grande e uma cobrança com um olhar diferente, né. Não só do CIF para a empresa, mas da empresa mesmo, como eu posso melhorar. E aí, diante desses indicadores, eu percebo que a gente hoje tem muito estudo, né? Então, aqueles resultados que antes eles eram científicos, né? A gente consegue hoje trazer eles para a empresa e entender. O meu animal que fica em jejum 14 horas, eu perco mais ou eu ganho mais se ele fica 18? Então, hoje a empresa ela busca muito esses resultados e ela faz projetos para isso, né. Então, pensando em indicadores, né, a gente lógico, a gente tem ganho de peso diário, né, a gente tem todos esses indicadores que a gente sabe que são necessários e importantes, mas pensando em bem-estar animal, acho que as novas tecnologias, né, sensores de tosse que facilitam a vida, né, os veterinários têm um acesso mais fácil, termografia, todos essas novas tecnologias também vão ajudar a gente nesses monitoramentos dentro das empresas, né. Certo. Deixa eu pegar, vamos quebrar aqui o negócio que já deu um caldo bom. Pegando esse teu exemplo do enriquecimento ambiental em dentro de uma síndrome aí que pode ser
a mordedura de orelha ou mordedura de ou alguma coisa com canibalismo, mordedura de orelha ou cauda, né? Tu deu um exemplo positivo e tu fala em cultura do produtor, né? Dentro de uma cadeia, dentro de um modelo de produção, nós temos a curva de Gauss, ela existe, né? A gente tem os produtores ou as pessoas, sejam produtores, sejam o pessoal da área técnica, que adota logo e que entende algumas práticas que são óbvias, né? E apesar de que não existe o óbvio, né? Tudo tem que ser falado. Mas também tem o lado que não é muito bonito, né? Ainda tem agressão, tem eventual forçada de carregamento de animais. Como que se dá a política de consequência nesses casos em que tu, dentro da tua responsabilidade como garantia de qualidade, é responsável pela qualidade do produto e alguém está quebrando aí uma parte da cadeia, né, que pode colocar em risco. Como que funciona essa política? Infelizmente, a gente fala em política de consequência, mas a consequência é uma consequência ruim, né? Como que se dá isso? Porque as mudanças, elas existem, né? E que bom que funcionam para os indicadores zootécnicos, mas como que funciona quando a coisa não anda bem? Acho que hoje existe nacionalmente, né, um programa contra agressões. Quando a gente pensa, acho que eu posso falar um programa quando a gente pensa na lei de meio ambiente, né? Então a gente tem ali no artigo 32 que traz, né, que os atos de maus tratos eles serão punidos independente se ele é um animal de produção ou um animal de estimação, né? Então acho que foge até da empresa, né? Então hoje a gente percebe que se for filmado, por exemplo, que você deixou seu cachorro preso e no sol o dia todo, sem alimentação, sem água, você já pode ser enquadrado na lei de meio ambiente. Então, quando a gente olha a lei de meio ambiente, quando a gente olha, por exemplo, a portaria 365, a IN 113, que eles se juntam nesse artigo 32, eu acho que hoje levar, né, por meio de equipes de treinamento, né, de pessoas treinadas para explicar isso para essas pessoas. E eu acho que uma das práticas que são destaque é o treinamento com imagens, né? Então a gente percebe quanto eles se chocam quando eles olham o que eles estão fazendo. Então é uma prática que eu utilizo muito, que é levar, às vezes nem são fotos da empresa, mas são fotos que a gente consegue, né, na internet, enfim, de banco de dados, que eles ficam realmente muito chocados que é possível que isso aconteça. Então, quando a gente fala, eu acho que é isso que eu comecei falando para você, né, da importância da gente utilizar a legislação para poder basear os nossos indicadores. Então, é mostrar isso para eles. As pessoas mais resistentes, normalmente eles ficam muito surpresos em saber que eles podem ser enquadrados quando a gente fala em maus tratos. Então, acho que hoje, lá de quando eu comecei para cá, essa informação, né, de que tem alguém olhando e que os animais agora eles estão realmente protegidos, eu acho que isso faz muita diferença. E eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado também da forma como a gente leva isso para essas pessoas. Então, realmente, tem produtores que é muito fácil, né? E tem alguns produtores, como você falou, que é mais difícil, que é a forma como você leva. Então, é você mostrar uma foto, é você mostrar um indicador dele que foi realmente ruim por causa de uma atividade que foi negativa, eu acho que isso muda muito. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na forma como você fala com essa pessoa, né? Então, muitas vezes eu já encontrei produtores resistentes que eles falavam para mim, né? Eu vou tentar, se der errado a culpa é sua. E normalmente dá certo, porque não tem como dar errado, né? Então, às vezes a gente sabe que o jeito como a gente trata essas pessoas, que não adianta ser choque com choque, né, Guilherme? Não adianta a gente querer como empresa ou como profissional, consultor, querer impor alguma coisa para essa pessoa. Muitas vezes eles estão na suinocultura há 40, 50 anos. E aí a gente quer impor alguma coisa para eles, não vai dar certo, né? De forma alguma. Então, já tive experiências de todo jeito, sabe? Já tive experiências que teve que ser ele teve que
experimentar, como eu falei, o enriquecimento ambiental e perceber que deu certo. E já tive experiências assim, né? Que foi um lote, que foi 2 lotes, e vamos por um, e vamos por 2. Então, acho que esse trabalho contínuo é muito importante. E também a gente percebe, né, que quando toda a integração já colocou e ele não colocou, aí fica sentido. Então eu também já consegui assim, sabe, numa estratégia parecida com essa. Vamos todo mundo, deixa ele pro fim. E aí ele se sentiu mal e acabou colocando. Então eu acho que são estratégias que a gente, tanto para bovinos quanto para suínos, eu acho que é um problema da produção, né? Ter algumas pessoas que são muito fáceis de tratar um tema que ele ainda parece, né, desafiador, sendo que é óbvio, mas que eu acho que essa mudança de cultura, eu acredito muito na mudança de cultura e levar esses indicadores que a gente tem concretos, né, por meio aí do PGA, por meio das nossas avaliações para essas pessoas. Eu sei que tem alguns frigoríficos, né, também de bovinos que levam os produtores para dentro das unidades para eles olharem. Vamos lá para você ver os seus animais serem abatidos. E eu acho que essa experiência, sabe, dele entender, olha o seu carregamento, depois vamos viajar e depois vamos para dentro do frigorífico. Eu acho que isso é muito importante. E para mim isso a gente encaixa tudo dentro da mudança de cultura, né? Da esposa, do filho que ajuda e do Zé, né? E de todo mundo. Acho que é isso. Sim. E quando tu estava falando aqui, eu lembrei por fim tu comentou, mas eu lembrei da consequência de falhas, principalmente na fase final, né? A gente está lá com o animal 290 dias depois de uma cobertura que ele está pronto, né? Faltam poucos, a bola está na marca do pênalti, eu digo, e o pessoal chuta para fora, né? Porque as carnes aí, o PSE, o DFD, que são a consequência de alguma coisa que deu errada, né? Elas são muito perceptíveis, né? Dentro da indústria, quer dizer, perceptíveis e com perdas bastante grandes. E essa questão da visita, do modo como o adulto aprende, né? O próprio carregamento, eu lembro que a gente fazia treinamentos, né? Vamos junto carregar, vamos ver poça d'água, vamos ver iluminação, quinas e tudo isso. Pô, eu não sabia que isso tinha um impacto tão grande quando a pessoa está dentro da indústria vendo o seu lote, né? E interessante porque às vezes um checklist ele é mal visto, né? Pô, então aqui de novo querendo me canetear, né? Mas a caneta é uma ferramenta para evitar uma carne, um comprometimento num presunto, no produto final. Então, e muitas vezes eles não têm esse conhecimento, tá? Eles não imaginam até o fim. E aí a expressão deles é muito, muito bom, assim, sabe? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo, aproveitando. Um time que eu gosto muito, desde quando eu comecei a trabalhar na iniciativa privada, são os motoristas. Gosto muito desse time. Então, quando eu cheguei... Os motoristas eu gosto muito. Quando eu comecei a trabalhar com bem-estar animal, eles falaram, não, a pior parte são os motoristas. E aí, assim, eu acho que por eu gostar dessa parte de mudança de entendimentos, assim, todas as empresas que eu passei eram um time que eu gostava muito. E continuo gostando muito, porque eu acho que eles são fundamentais dentro da nossa cadeia, né? E são pessoas que precisam muito desse desenvolvimento, porque às vezes eles não imaginam o tamanho da importância que eles têm dentro do nosso processo, né? Então, gosto muito dos motoristas e acho que eles são um time aí que, quando você consegue mudar a visão deles dentro do processo, é muito gratificante também. Muito legal. Bom, quebramos aqui, tu comentou, se tu puder falar aqui, essa questão do enriquecimento ambiental, que ele é uma questão, vamos dizer assim, simples e complexa, né? Polêmica. Se tu puder falar o que pegou de verdade, o que está funcionando de verdade, ou, vou colocar uma corrente lá, às vezes coloca o que é novidade, infelizmente, já virou paisagem, né? Ou troquei de lote, esqueci de lavar, as coisas da vida diária, da vida real aí. O que tem funcionado bem
né? Quais são as opções, ou se tu puder dizer o que não tem funcionado, né, para facilitar aqui a nossa conversa. Posso sim. O enriquecimento ambiental, a gente tem ele como uma prática muito antiga, né, Guilherme? Ele não é de hoje, assim. Acho que com a Instrução Normativa 113, ele veio e ele ganhou um boom, né, na visibilidade na suinocultura, assim. Então, começou a ser um requisito obrigatório e aí todo mundo saiu correndo para poder cumprir, né, o desafio de ter o enriquecimento ambiental. Então, assim, a gente sabe, né, existem muitos trabalhos que mostram alguns objetos que não, não são eficientes, né? Eu, em 2018, eu escrevi um artigo, né, a gente fez um artigo lá na USP para enriquecimento ambiental para machos reprodutores. Então, a gente avaliou alguns machos que ficavam numa instalação bem legal, tinha acesso à areia, acesso a piso de concreto, sombra, uma lâmina de água, então era uma instalação muito legal e a gente testou dois enriquecimentos, que era a corrente e o pneu. E aí, que eram dois enriquecimentos que em 2018 eles eram famosos, né, na sua eficiência como enriquecimento ambiental. E aí, os machos, eles não gostaram do pneu, e a gente teve quase uma fratura de pata em um dos nossos machos, porque ele arrancou e subiu em cima do pneu. E aí tem outros pontos também do pneu, né, que é aquele metal dentro, aquele ferro, enfim. A corrente foi o material aí que eles mais gostaram nesse momento, pensando em enriquecimento ambiental. E a gente vê que o enriquecimento ambiental mais utilizado, acho, é a corrente, né, na suinocultura. E um ponto que eu tenho, até já pedi sugestões, a gente já foi em alguns congressos também, eu já acho que tem algumas pessoas que não aguentam mais eu perguntar, e aí, quais são as novas sugestões, né? Tem algumas ONGs que apoiam muito a gente, né? As empresas. Para mim, colocar uma gaiola, uma corrente na gaiola é algo sem fundamento, né? Porque ferro no ferro, ela já está na gaiola. Então, eu não vejo como um enriquecimento ambiental que pode ser realizado para essa fase, sabe? E eu não vejo ainda uma alternativa para essa fase. Então, eu acho que esse é o maior ponto de desafio hoje, pensando em suinocultura em fase de produção. O que a gente pode dar de enriquecimento ambiental? Então, a gente sabe, né? Ah, Zé, dá o feno, a gente sabe que as nossas granjas no Brasil, no momento, a gente sabe que a gente tem um prazo, né? Se não me engano, até 2045, acho que 2045, para se adaptar a essa nova realidade, né? Mas, Gisele, não, não apoio a ideia da gente colocar uma corrente dentro da baía de gestação. Então, eu busco, sabe, alternativas para a gente cumprir como Brasil, né? Não como empresa, esse ponto de desafio. Não sei se outras empresas já divulgaram, que eu saiba, não. Mas é um ponto que eu sempre pergunto, gente, e o enriquecimento ambiental para fase de gestação sem ser corrente? Então, acho que a corrente ela é suficiente. Tem alguns testes também acontecendo, pensando em outras alternativas, né, como o plástico. A gente sabe que suíno é danado, né, Guilherme, que ele rasga e ele puxa, e a gente sabe do perigo que ele pode se tornar um enriquecimento ambiental se ele não for bem planejado, né? Então, além do perigo, né, além da não utilização pelos animais, que a gente sabe que eles enjoam e que se tiver sujo eles não utilizam, se ele for muito disputado eles também não têm interesse. Então eu acho que esses são os desafios, né? A gente bolar objetos simples, práticos, baratos, porque a gente volta no assunto de que alguns produtores são mais fáceis do que outros, né? Porque é um custo. Então, eu acho que esse é o grande desafio, tá? Por fase, eu acho que é a gestação em gaiolas e depois mesmo até a fase de maternidade, né? Que ela tá em gaiola. Legal. E tu comentou antes brevemente a questão da termografia ou coisas que estão surgindo aí para controles ou para nos fala um pouco mais aí do
que está vindo ou do que tem funcionado aí em relação a isso. Da termografia já vai uma pergunta aqui. Existem os termômetros a laser, né? Os termômetros normalmente de superfície. O que de fato funciona, qual que é a correlação que tem com o termômetro projetal, aí, o termômetro de mercúrio, né? Como que estamos aí, ou as outras opções que estão vindo. Eu vejo a termografia, ela já é um equipamento bastante utilizado na nossa área, né? Vejo alguns projetos que foram desenvolvidos, acho que a zootecnia de precisão, ela é um destaque, né, nos últimos anos, assim. Dentro dessa zootecnia de precisão, acho que o destaque vem com a termografia por ser um método não invasivo, né? Então, ela é um equipamento que a gente usa à distância, tem uma emissividade positiva, assim, é bom, né? O coeficiente de avaliação, ele é muito bom. Então, na USP a gente também fez um trabalho bem legal com suinocultura, buscando a interferência rápida, né? Do estresse por calor nos animais. Então, a gente conseguiu alguns resultados muito positivos, pensando tanto na fêmea, na fase de maternidade, quanto dos leitões. Então, a gente fez um estudo de hierarquia, por exemplo, de mamada, e a modificação dos sexos, né, ali na linha de mamada, nos tetos, na glândula mamária. Então, a gente conseguiu identificar, né, nas fases mais... Pirassununga é uma região muito quente, né? Então a gente conseguiu reduzir em até 9 graus a instalação com um sistema muito simples de aspersores e ventiladores nas baias. E a gente conseguiu intervir muito rápido numa diferença de 9 graus por exemplo, frequência respiratória de 179, enquanto as fêmeas que estavam na área ventilada, né, 20. Então, um comportamento totalmente diferente aí, respiratório. Então, acho que a termografia na área de medicina veterinária e zootecnia, ela vem com essa facilidade para o produtor, né? Então, a gente mediu aí as instalações, conseguiu observar as diferenças, né, termográficas, e tem um software muito legal que a gente consegue desenhar, né, tanto na foto quanto graficamente. Então, eu acho que a termografia, ela já vinha se destacando antes, né, na construção civil, né, tinha muitos trabalhos que já utilizavam a termografia, e aí a termografia veio, né, com essa pegada mesmo de interferência. Então, o produtor bate a foto ali, né, ele tira a foto e no mesmo momento ele já consegue saber, por exemplo, identificação de doenças, né? A termografia, ela consegue delimitar exatamente o local onde tem uma inflamação, uma infecção, e aí até antecipadamente a gente consegue tratar essas doenças. Então, acho que a termografia, ela tem muitos destaques, e hoje a gente percebe que existe uma vasta disponibilidade dessa termografia. Então, existem celulares hoje, lógico que eles têm uma menor exatidão, né? Mas assim, se a gente for pensar que a gente quer que o produtor rural hoje tenha acesso, eu acho que ela é sim um método, né, que pode ser utilizado. Então, já participei de algumas bancas, mesmo de doutorado, de mestrado, que trouxeram alguns aplicativos que já mensuram alguns indicadores de produção, e que uma das sugestões que eu coloquei é que eles colocassem nesse mesmo aplicativo um ícone lá que ele clica e ele consegue fazer uma foto, por exemplo, do galpão dele, e aí consegue antecipar, né, algumas intervenções. Então, a gente já não está falando hoje mais apenas de intervenções térmicas, né? A gente também está falando de intervenções aí de claudicação, problemas na glândula mamária, enfim, muitas outras doenças que a gente sabe que se tivesse sido anteriormente identificadas, a gente teria menos problemas, né, de descarte de animais, enfim, tudo isso. Então, acho que a termografia hoje ela é um destaque. Acho que não vai demorar para a gente ter nos nossos produtores esse tipo de avaliação, sabe? Pela facilidade que ela tem se tornado aí todos os dias, né? Sim. E com granjas cada vez maiores, né? Principalmente se tu pegar aí uma fêmea
de maternidade, uma granja de 1.000 fêmeas, ou 2.000 ou 4.000 que tem se tornado comum, é um volume grande de partos e um volume grande de fêmeas aí entre o primeiro e o terceiro dia, um desafio maior aí, aonde uma hipertermia, uma febre pode comprometer toda a produção de leite. Nossa conversa tá boa aqui, Gisele, mas estamos indo para o finalmente. É legal ver essa questão operacional, né, de quem está à frente aí da iniciativa privada, com questões bastante práticas, né, e dos indicadores. E dentro, mas eu volto ainda à questão lá da academia, a questão da formação, né, e de a gente poder falar isso abertamente aqui, desse campo que existe num setor importantíssimo, né? Quando tu fala de enriquecimento ambiental, eu sempre lembro do ambiente. O maior enriquecimento do ambiental é o ambiente, é o bom ambiente, né? Não abrir mão aí de gases, principalmente temperatura e umidade, né? Que às vezes são causas aí de problemas que o pacote acaba melhorando. Isso aí. Eu sempre falo sempre uso essa frase, né, que produção animal não se separa de bem-estar animal mais hoje, né? E não tem como a gente pensar numa granja hoje sem bem-estar animal, e acha que o produtor precisa entender isso, né? Que diariamente ele faz bem-estar animal. E que aí fica fácil, né, dele entender, só separar e compreender mesmo que são boas práticas que a gente chama de bem-estar animal, né? E entre as práticas está o ambiente e o meio ambiente, né? A gente tem que pensar também em toda a parte de resíduos, né? Bem-estar único, envolvendo as pessoas, o meio ambiente, os animais, né? Naquela junção, né? Naquela união entre os elos, né? Para a gente ter uma boa produção animal, né? Legal. Gisele, fora a parte acadêmica, fora a parte profissional, o que tu nos recomenda aí de leitura, de algum filme, alguma coisa para o lazer, ou o que tu faz para o teu lazer, para tu se manter com a cabeça com o bem-estar humano também? Oh, mano. Eu gosto de patins, Guilherme, gosto muito de patins, então é algo diferente aí que eu faço na minha vida. Algumas pessoas se surpreendem, né, porque eu tenho 1,86 de altura, e aí eu sou uma pessoa que gosta de patins, então os meus finais de semana eu costumo ter esse lazer de patinar, né? Eu também faço crossfit, então eu sou uma pessoa aí que pratica esse esporte pelo menos 4 vezes por semana. E se eu puder, indico, tá? CrossFit, tem muito preconceito envolvido aí com CrossFit, mas recomendo a todo mundo experimentar um bom box, um bom estúdio, vale bastante a pena para a saúde, é um esporte bem legal. E acho que se eu puder indicar um filme para vocês, eu indicaria o da Temple Grande, claro, né? Claro que eu indicaria o filme dela. Ela é um personagem incrível, né? É uma pessoa que sou muito fã, e é um filme que vale a pena para assistir com a família, muito emocionante. Aqui, quando a gente faz algumas integrações, eu sempre indico esse filme, já vi várias vezes, acho que vale bastante a pena conferir, tá bom? Muito legal essa recomendação. E eu sou um privilegiado que eu tive a oportunidade de estar em reunião com ela e a campo também, muito interessante. Eu já fui em muitos lugares, até fora do país, só para assistir ela falando. Ela é fantástica, muito legal. Te agradeço aí a tua disponibilidade, a tua abertura aí dentro desses temas. E te deixo aqui para uma mensagem final que tu queira passar para quem nos assiste aqui. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Eu já te falei isso no comecinho. Eu acho que o bem-estar animal merece, né, uma plateia, um palco. Acho que é uma área que ainda vai crescer muito, a gente tem muita coisa para fazer. O Brasil tem se desenvolvido muito, tem mudado muito, né, os olhos para essa nossa área.
E é isso, né? Queria motivar as pessoas que estão aí começando, que não desanimem, né? Como assim como eu não desanimei dessa área que é tão boa e tão crescente, tá? Eu acho que o caminho que a gente vai trilhar vai ser bem bonito ainda, né? Dentro da produção, principalmente dentro da suinocultura, né, Guilherme? Que vem aí novos produtores, né? E a gente já percebe essa mudança, né? Dentro é, desse quadro aí da suinocultura. Então, acho que a gente ainda vai ouvir falar muito em zootecnia de precisão, vai ouvir muito falar em mudança de cultura e legislação também, né? Eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para assistir dentro desse nosso show que está só começando. Tá legal. E eu encerro aqui com uma construção de uma frase que tu comentou aqui na tua fala, que é que o bem-estar não é um capítulo novo, né? Ele está dentro da produção. A gente não pode dissociar isso aí ou falar, pô, a partir de agora, não é a partir de agora, é de sempre, né? A gente tratar com respeito e também dentro daquilo que o animal pode expressar de melhor na sua produção. Eu agradeço muito, Gisele, e a gente se vê aí pelo mundo da suinocultura. Um grande abraço. Com certeza. Outro abraço para você. Tchau, gente.